Graça e paz, amados. Ainda falando nesses vídeos aqui sobre a morte de Estevão, né, a razão do martírio de Estevão, nós já estamos no nosso vídeo na parte, essa será a parte 3. Eu, como já falei, são vídeos curtos, relativamente curtos, e eu não posso fazer, não teria tempo para fazer toda essa contextualização, então peço desde já àqueles que ainda não ouviram os demais vídeos, que possam estar, né, assistindo a razão do martírio de Estevão, parte 1 e parte 2. Mas continuando então naquele mesmo raciocínio, hoje eu quero falar de um outro aspecto que também assolou a igreja, que também deteve a igreja, que também manteve em alguns aspectos a igreja fora dos planos e propósitos do Senhor. E digo da igreja primitiva. Já apontei, né, em vídeos passados, a razão do martírio de Estevão está relacionado a ele ter combatido, ele ter, né, no seu discurso falado de maneira enfática dois aspectos que tanto feriram, tanto foram contra os interesses e a forma de pensar dos saduceus, como a questão do templo e portanto, de Jerusalém, já visto ser o local, o lugar em que estava o templo ali no Monte Moriá, como também a questão relativa à lei, né, a observância da lei, né, o que feriu por demais os fariseus. Então, expus como é que a igreja, num primeiro momento, também se deteve, se limitou em função dessa questão do local do templo, e hoje eu quero falar desse segundo aspecto, no que também afetou a igreja, que foi a questão da guarda da lei. Conhecemos Paulo como o apóstolo dos gentios, né? E de fato ele foi aquele apóstolo que o Senhor chamou, né? E a quem Jesus Cristo se apresentou e o designou para ser o apóstolo aos gentios. Contudo, o primeiro a pregar aos gentios foi Pedro. Pedro, apóstolo do Cordeiro, Pedro, o líder, né, daqueles primeiros 12 apóstolos, foi quem primeiro recebeu a missiva, a missão de ir pregar aos gentios. Isso se deu quando ele foi encaminhado a Cornélio, ao centurião Cornélio, para ali pregar a Cornélio. E Cornélio, né, um centurião, portanto um oficial romano, não era um judeu. E a gente sabe de todos os cuidados que Pedro tomou, né? Primeiro ele teve uma visão daquele lençol descendo dos céus atado sobre as quatro pontas, já era o Senhor trabalhando o entendimento de Pedro, para que Pedro não resistisse a acompanhar aquela comitiva que veio encaminhada pelo centurião. E Pedro, assim, quando se dirige à casa do centurião, leva consigo 6 judeus também, por uma questão de cautela, de precaução. Haja visto a proibição determinante por parte da lei de que um judeu não poderia entrar, se relacionar com um gentil. Então ele já vai precavido, ele já leva consigo 6 judeus. E quando chega ali, quando ele prega então na casa de Cornélio, para seus familiares, para seus amigos, sabemos que naquele momento, né, durante a sua pregação, aquelas pessoas se convertem à descida do Espírito Santo ali, todos são batizados com o Espírito Santo. E este é de fato o primeiro episódio posto na palavra de Deus, né, posto na Bíblia, da conversão de gentios. Vemos ali que este privilégio coube a Pedro de pregar aos gentios. Contudo, o que a gente percebe, fazendo uma leitura da palavra de Deus, é que após este episódio não há da parte de Pedro uma diligência, um continuar, um entendimento, né, transformado em ação de que a graça também estava destinada aos gentios. Vamos ver isso depois em Paulo. Então Pedro também, apesar de ter tido essa primeira experiência, Pedro resiste. Um outro episódio também marcante, que nós vamos encontrar lá no capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas, quando Paulo, então, ali está repreendendo os Gálatas pela sua inconstância, e aqui se faz necessário uma rápida explanação sobre a natureza dessa epístola de Paulo aos Gálatas. Ali era uma igreja que se formou e onde, num primeiro momento, as pessoas receberam a graça, contudo, com a chegada e com a conversão de judeus, e esses judeus judaizantes, ou seja, judeus que entendiam, judeus que buscavam influenciar a igreja recém-formada para que guardasse a lei, para que seguisse a lei,
para que continuasse vivendo de acordo com os ditames da lei, sendo que, né, nós estamos falando da graça, onde é o Espírito do Senhor é a liberdade. Já não havia mais aquela necessidade de seguir o ritual da lei, de prender-se à lei, e ali já tinha uma igreja formada por Paulo com este entendimento, e que, contudo, ao ser influenciada por esses judeus judaizantes, ou seja, legalistas, guardadores da lei, a igreja começa a declinar do que tinha aprendido. E Paulo, então, os chama de inconstantes. Ó inconstantes Gálatas, quem vos fascinou? Né? Aquelas pessoas a quem o evangelho já tinha sido pregado e quem o estava tirando, conduzindo-os para um outro evangelho. Como Paulo mesmo fala, não é outro evangelho, porque só há um evangelho. É quando, né, aquela expressão bastante conhecida quando ele fala, ainda que um anjo desse vos pregue outro evangelho, que seja anátema, porque só há um evangelho. Então, a carta de Paulo voltada aos Gálatas tem como objetivo principal exortar a igreja que estava se demovendo, estava saindo do evangelho da graça para um legalismo, por influência de judeus judaizantes, guardadores do judaísmo. E dentro desse contexto, Paulo, então, ali traz uma palavra, no capítulo 2, como eu já falei, que é uma palavra de exortação a Pedro, quando diz que Pedro, quando chega em Antioquia, Pedro, quando ali estava, Pedro, num primeiro momento, se relaciona com os judeus normalmente. Contudo, quando chegam os irmãos de Jerusalém, ou seja, né, a igreja base, a igreja sede, a igreja formada praticamente por judeus, Pedro começa a dissimular. Então, Paulo diz que foi necessário resistir-lhe na face, né? Foi necessário exortá-lo por conta desta atitude incompatível, por conta desta atitude inaceitável. Então, há ali também o que a gente percebe na igreja primitiva, essa resistência, né, em seguir o evangelho da graça, e este apelo e apego à lei, essa influência legalista. Isto, inegavelmente, foi um dos fatores que num primeiro momento, reteve a igreja. Isto também afetou a igreja. Então, é esse contexto que eu quero trazer com essas duas experiências, né? Tanto da conversão de Cornélio, e que a gente vê ali um primeiro gentio, e que não foi fruto de um trabalho missionário de Paulo, mas sim de Pedro, encaminhado pelo Espírito Santo, e que, contudo, esse trabalho não prospera, e a gente vê, não prospera no sentido de buscar a salvação de outras pessoas, e também essa repreensão que Pedro recebe, né, por parte de Paulo, justamente por, num determinado momento, com medo dos judeus, com receio de desagradar aos judeus, Pedro acabar dissimulando. Então, a gente percebe aí o quanto a própria igreja, porque eu não estou mais falando de judeus, quer saduceus, quer fariseus, não estou falando mais de membros do judaísmo, mas estou falando daqueles que são e que foram alicerce do cristianismo no seu início, também influenciados por essas questões e ainda resistentes. Então, é inegável o quanto esse aspecto também influenciou a igreja. E, amados, este será o penúltimo vídeo. No último vídeo eu quero apontar, né, justamente como esses dois aspectos ainda hoje acontecem, como ainda hoje esses dois aspectos influenciam a igreja em pleno século XXI, quanto somos ainda, em alguns aspectos, influenciados tanto por esta questão, por este entendimento incompatível com a base do Evangelho, de que, por um lado, reedificamos o templo, no sentido ainda de ficarmos presos a algumas questões, de ficarmos presos ainda a este local que consideramos como sendo o local sagrado da adoração ao Senhor, e vou explicar no vídeo que vem de que maneira isso se dá, e como também ainda em muitos aspectos, uma fatia, uma parcela considerável do corpo de Cristo também mantém-se, a exemplo dos fariseus vigilantes, né? Ainda tão indiferentes, tão frios, tão impermeáveis à questão do amor, e pregando um legalismo, pregando
colocando a lei, colocando o ritual da lei acima da máxima do amor. Porque o cumprimento da lei é o amor, mas como isso ainda hoje são elementos que influenciam a igreja em pleno século XXI. Isso é o que nós vamos apontar no próximo vídeo, amém? Próximo, que será o último desta reflexão acerca do martírio de Estevão. Peço a todos que não deixem de dar o like, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para que todas as vezes que eu venha a postar no vídeo você seja notificado e que você compartilhe este vídeo, amém? Permaneça acompanhando, aprendendo, sendo edificado em nome de Jesus. Graça e paz.